Boa noite, ainda são 10 horas de sábado, 3 de maio de 2025. Vou começar a fazer o projeto do Legendif, só para mostrar para vocês como a gente pode usar o Gemini no VS Code. Então estou aqui no GitHub do Mestre Everaldo, no canal, e criei um repositório vazio, Legendif. Não tem nada nele. E aqui nós estamos no terminal, só iniciamos um repositório, copiamos uma legenda como padrão, só do primeiro vídeo, e inicializamos o repositório git com git init ponto, adicionamos o remote. Tem vários jeitos de fazer, dá para clonar o repositório, mas preferi adicionar em branco. Agora a gente inicia o VS Code. Percebemos que o Olama não foi muito bom para o Olama não foi muito bom pro Rucode, né? Então vamos tentar usar uma versão mais poderosa aqui. Bom, diz que não achou o git. Vou deixar ele instalar aqui. Estranho que o git está instalado, então ele não encontrou. Estamos aqui no. Pediu para esconder o pilot, não escondeu. Aqui. Opa. Como que esconde? Estranho. Tinha que pedir para remover aqui. Estamos aqui no Rucode. Vamos configurar um novo perfil. A gente pode renomear esse aqui. Vou ter que criar um novo. Vou colocar Google AI Studio. Lembrando que o Google coleta informação para teste, né? Aí nós vamos lá no Google AI Studio, coloca Get API Key. Aí coloca criar a chave da API. Criar uma chave. Suponho que é de graça, porque tem um negócio dos preços aqui. Cadê? Deixa eu voltar para cá, tem a parte de preço. Em algum lugar falava de que tá de graça, mas eu não lembro. Ele fala assim, na tela não tem preço. Ele fala assim, nos outros tem preço, mas deixa eu ver se eu tô com aqui, tá muito grande a letra. Mas eu acho que é de graça, todo mundo falando que tá de graça. Vamos tentar. Colocamos aqui. Opa. Modelo, vamos usar o melhorzinho. Salvamos. Apagar o Olama, que não tem mais, que eu deletei, compactei o HD. Estamos aqui no Rucode. Aí temos um repositório. Vamos mudar aqui para o modo arquiteto. Para ficar mais fácil para a gente, vamos digitar o prompt aqui no arquivo. Vou colocar aqui uma pasta prompts. Projeto.mb. Aí vamos descrever um pouco do projeto antes de dar o prompt inicial ali para ele. O bom de deixar essa barra lateral é que você aperta Ctrl Alt B, você esconde ela. E essa daqui esconde com Ctrl B. Essa daqui eu não sei. Deixa eu ver. Ctrl J. Pronto, fica mais fácil para digitar. E em algum momento, provavelmente, meu rosto está aqui na direita, então tem que tomar cuidado na hora de usar o roll code para não ficar em cima. Depois dá para puxar ele para a esquerda. Só para não ficar em cima do. Então, ó, projeto Legendif.
O objetivo é corrigir erros na transcrição de legendas feita pelo OpenAI Whisper. Então esse é o objetivo do projeto. Para economizar tokens, vamos consultar cliquei sem querer. 2 dicionários offline, português e inglês. Então, preciso verificar se no Linux há dicionários padrões que possam ser baixados. Se eu não me engano, tem, porque você podia usar, o pessoal usava nos editores de texto uns comandos de dicionário para ver se. Tipo, acho que chama spell, eu acho. Por exemplo, verificar se o comando spell é capaz de fazer isso. Então, esse é o objetivo, corrigir as na transcrição. Aqui. Metodologia. O que mais que a gente quer? Vamos ver. Interface. Eu preciso decidir sobre a interface do projeto. Precisamos investigar padrões de comando diff para poder facilmente comparar as linhas alteradas. Considerar a produção de um dicionário das palavras que serão alteradas. Para fins de organização e eficiência. Tentar ao máximo usar LLMs para corrigir legendas, priorizar expressões regulares, diffs, correlatos. Não destruir os arquivos originais e criar arquivos intermediários se necessário. Estou inventando tudo isso agora, estava pensando esses dias, mas estava inventando. Eu escrevi o prompt aqui porque é mais confortável, Ctrl B para abrir a barrinha da esquerda, aí a gente aperta arroba, coloca adicionar arquivo, ele não achou nada. Arroba. Não sei se ele ignora essa pasta prompt aqui. Era para ter aqui um. Vou colocar. Aqui. Se eu apertei arroba, ele já deixou ali. Prompt. Só deixou a pasta. Ver se consigo digitar projeto. Arroba projeto. Isso. Leia o prompt. Todos os artefatos devem ser salvos na pasta doc. Doc ou docs que usa, não lembro agora. Docs. E salvos no branch docs. Para não interferir com o código do projeto. Então vamos ver se a gente consegue usar a API do Google. Não deixou. Diz muitas mensagens. Too many requests. Então o que nós podemos tentar aqui? Podemos voltar aqui para o Google. Aí escolher um outro modelo mais simples. Vou escolher por aqui pelo RuCode. Deixa eu ver. Tá travado. Não tá querendo abrir. Vamos ver. Deu uma travada. Escolher um modelo mais humilde.
Flash. Vamos ver se vai. Eu acho que aquele modelo mais forte ele só deixa eu usar um pouco, ou já cheguei no limite. Aí ele está dizendo aqui que ele leu o arquivo de prompt, ele viu que eu quero criar a pasta doc. Aí está perguntando, olha que legal, ele oferece perguntas assim, né? Ele está perguntando qual o formato que eu quero, que você veja que a gente tem aqui vários formatos, ó, vou mostrar para vocês os formatos. Formato. O formato mais simples é o TXT, que é só o texto. Eu acho que esse é muito bom para você fazer achar os problemas, né? Só que ele não tem timestamp. Aí tem que ver se os outros obedecem o mesmo número de linhas. Vamos ver o VTT. O VTT parece legal, ó. O Web VTT, porque tem um cabeçalho, aí tem os timestamps, e aparentemente as linhas são as mesmas do TXT. Ó. Vamos comparar com o TXT de novo. Parece que tá as mesmas linhas, ó. Um por linha. Então, o que dá para fazer no TXT, né? Se for sempre assim, garantido, você faz no TXT que você não tem que ficar pulando linha na hora de ler o código, e depois você substitui nos outros, se você conseguir fazer uma expressão regular e tal. Ou você mesmo passa um dicionário para LLM. É que às vezes ela se cansa e tem medo dela perder, né? Vamos ver aqui o TSV. TSV separado por tabs, também é bem promissor. Veja que aqui todos têm 31 linhas, aqui tem um pouco mais, 90. Aqui 32. Então, a única linha que tem a mais aqui é a start e end, que é o tempo em... Aqui, veja que é 18, 11 segundos, 880. Então, aqui é em segundos, ponto, décimos, centésimos. Vamos ver o final aqui, que é 187. Tá em segundos o tempo. Aqui deve estar 3 minutos. Então esse formato aqui tem um tempo Mas o próprio agente de IA ele sabe o que é um VTT. É que eu não sei, nem provavelmente vocês. O SRT é um clássico, né? Aí ele tem um número. Ele parece bom, né? Porque ele tem um número, é 3 e pula uma linha. As timestamps e, e, e o texto. Só que ele é um pouco diferente. Ah não, tá aqui, mesma coisa, alô mundo. Eu gostei mais do SRT. JSON diz que é o pior para lidar com as LLM, que elas às vezes se perdem nas aspas, não abre chaves. Tem um formato que acho que quando você retorna pela API, ele retorna as palavras, o começo e o final de cada palavra. Aí tem dois parâmetros, palavra e segmento, que provavelmente aqui daqui seja segmento, que o Grok só retorna segmento. Então, como é um protótipo, vamos começar aqui com SRT e VTT. Aí está dizendo também todos os formatos, mas vamos começar com SRT só. Deixa eu ver a diferença, eu não lembro mais dos dois. Tá parecido com a diferença do SRT é que tem esse número. Eu gostei do número, que é um dicionário bom. Vou começar com SRT. Aí, Ctrl B para recolher uma barra. Aqui. Tem que lembrar que acho que vocês não conseguem ver o canto direito aqui, né? Aí, o que ele está dizendo? Pena que ele sempre responde em inglês aqui, né? E o ruim também é que eles concordam com tudo que a gente fala. Às vezes eu falando besteira aqui, ele sabe. Então, ele vai fazer os passos aqui do projeto. Explorar as ferramentas como o Spell, fazer parte da SRT, a tokenização. Aí ele faz um projetinho aqui para nós. Ó. Ele fez uma figura. Ele já fez uma figura, põe lá na pasta temporária. Será que eu não estou no... Ah, por isso que não... Será que eu não estou no Linux? Estranho. Não estou no Linux. Deixa eu ver.
Então é bem bacana que ele faz um fluxograma aqui, ó. Pena que tem que ler, né? Tem que pensar para ver se ela está errada. Investigar. Isso aqui é o plano do projeto, não é o código. Ó. Investigar as ferramentas, ler o arquivo, fazer o parser. Para cada bloco, nós vamos quebrar em palavras, procurar no dicionário. Se encontrar, passa para a próxima palavra. Se não encontrar, identifica um potencial erro. Aí a gente pode aplicar regras de correção não LLM, tipo um grep, coisas assim, sed. Aí vê se faz a correção. Se não, ele pode voltar de novo aqui. Se fez a correção, marca os registros alterados. Ele está sendo uma caixa de eco. O que eu falei, ele está repetindo aqui. Ele só sistematizou. Depois que acabar tudo, vai gerar o SRT corrigido, vai gerar o arquivo diff, vai salvar os artefatos para o docs e fazer o projeto. Aí eu vou explicar para ele, sim. Os artefatos da pasta docs só se referem ao nosso projeto, não ao código em si. Pode ser um problema de ambiguidade, né? Aí perguntou, tá bom, obrigado. Ih, tá me cobrando aqui. Bom, tomara que não esteja me cobrando lá no Google. Será que eu pus meu cartão no Google? Deixa eu ver. Eu acho que eu tenho meu cartão naquela conta. Vamos ver, né? Bom, coisa eu pago depois. Eu conto pra vocês se eu fui cobrado. Aí para documentação, tal. Os artefatos devem ser salvos. Aí tá perguntando, porque ele se confundiu com todos os artefatos. Deu tudo, tipo, os falhos. Eu não sou obrigado a responder aqui, eu posso escrever, tá? Primeiro, nós vamos fazer um projeto. Quando nós fizermos o código, criaremos um executável e o resultado do programa será salvo de acordo com parâmetros tais como output e output_dir. Você vê que interessante, ele é bem literal, né? Eu falei todos os artefatos você salva no docs, ele entendeu. Aí agora ele entendeu que eu estou falando uma coisa ao plano. Aí ele falou, pode proceder com o plano? Aí sim, pode escrever o arquivo do plano. Apesar que ele só repetiu o que eu falei, ele não sugeriu nada ainda para o plano em si, né? Aí tá fazendo o plano. Aí vou falar para ele fazer em português. Fala assim: a partir de agora, responda sempre em português e faça o plano em português. Aí é mais rápido para a gente traduzir, né? Aí ele fez, ó, você vê como que é rápido? Vocês viram que eu não era no Olama, que fazia 20 tokens por segundo, isso daqui faz uns 100 tokens, né? Deve ter algum botão que mostra a métrica aqui. Aí antes da gente aceitar o arquivo, vamos ler, né? Aí o que ele está dizendo aqui? Que o objetivo é corrigir as transcrições e evitando o uso de LLMs para a lógica central de correção. Depois eu poderia dizer que dá para fazer para o que não for possível. Vou mudar isso no projeto. Só que o ruim é que eu tenho medo de aceitar aqui, né? E ele ter que escrever tudo de novo. Mas eu vou fazer só para ele se entender mesmo. Processar arquivos, utilizar dicionários offline, evitar o uso. Vamos ver. Então, é. Aí isso aqui é um mermaid, isso aqui é um grafo, assim, depois uma figura dá para visualizar. Deve ser parecido com o que estava antes. Eu vou dizer assim. Só uma correção. Nós vamos evitar o uso de LLMs no primeiro passo, mas depois as palavras que o dicionário não encontrar, nós iremos usar
LLMs. Também deve haver uma opção que permita que o usuário adicione ou marque palavras ou linhas que mereçam correção pela LLM. Vamos ver se ele consegue entender. Porque o que eu quero dizer é assim, eu não quero passar tudo na LLM. Tem coisa. Apesar que eu acho que essa do dicionário, não sei se funciona direito. O dicionário talvez só sirva para achar as palavras. O que não for encontrado no dicionário é um potencial erro, né? Aí ele não conseguiu aqui. É que às vezes ele falha e se corrige, né? Porque os arquivos vão ficando grandes. Provavelmente ele não conseguiu porque o arquivo não estava pronto ainda, o arquivo não estava salvo. Aí ele falou, pô, tentei escrever num arquivo que não estava escrito no disco. Vamos ver se ficou melhor. Corrigir erros em transcrições. Para palavras não encontradas, utilizar LLMs. Permitir que o usuário marque para correção assistida. Vamos no fluxo aqui. Senão a gente vai demorar. O certo seria ler com todos os detalhes e ver se tem alguma coisa faltando. Aí agora ele quer mudar para o modo code, né? Porque ele quer fazer coisas. Aí eu falo assim, antes de mudar para o modo code, faça commit, lembrando de usar o branch docs. Será que eu abri o shell errado? Ele não está aberto o terminal, o bash do Windows. Mas eu estava no Linux. Deixa eu. Quer que eu abri o bash? Agora foi. Aqui foi. Aqui eu não sei por que não foi. Nunca me aconteceu isso antes. Nunca abri o bash. Aí ele falou que quer trocar para code, senão ele não pode fazer o commit. Aí ele vai criar o branch. Só que ele tá no bash do Windows aqui. Não sei. É que não tem a Shell Integration, então tem que instalar a Shell Integration aqui, ó. Sim, me ajude a ativar a integração do Shell. Geralmente é um botão que a gente aperta e funciona. Vocês viram que eu apertei ali e não funcionou, né? Vamos que é essa aqui. Acho que ele não entendeu direito. Deve ser uma integração aqui. Vou fechar aqui, vamos ver se a gente consegue resumir depois. Ó, notem que eu tô no WSL. Tá lá as extensões aqui. Acho que agora vai. Tem que aparecer aqui, ó, WSL, senão não vai. Não é o palette que eu quero. Eu queria o Rucode, mas acho que eu tenho que instalar de novo, porque ele não tá ali. Aí foi instalado no outro ambiente aqui, ó. Talvez não tenha que configurar.
Ah, tá aqui. Esperando carregar, já tá carregado. Acho que tem que configurar. Não, tá aqui, tá certo. Cadê a tarefa? Era pra estar mostrando aqui a tarefa. É, ó, tarefa. Perdeu o histórico. Acho que eu posso exportar ela. Se eu for aqui, terminal, vamos ver se eu consigo. Vixe Maria, pasta errada aqui. Como que cria uma pasta no Linux? No Windows? Tô apanhando aqui no Visual Studio. Deixa eu ver. Não, ele perdeu o histórico. Vou voltar aqui. Travou agora. Perdi o histórico. Nossa. Está em projeto e project plan. Continue fazendo o commit no Branch Docs. Configura. Você vai agora. Ih, droga, ele configurou por cima. Oh, desculpa o palavrão aí. Aí ele fez o commit. Eu vi aqui. Nós vamos lá no Branch Docs. Assim, responda somente em português. Vamos começar a implementação. Quero usar o V para Python. Vamos ver o que a gente consegue implementar aqui no projeto. Vamos ver. Ele viu que o V está instalado. Ele vai criar um ambiente virtual. Vai ativar o ambiente virtual com source. Aqui, se tiver. Vou deixar ele fazer bagunçado, ver o que ele quer depois. Né? Ponto de partida main. Ele vai investigar o comando spell. O spell não está instalado, ele vai pedir para instalar. Eu queria que ele me falasse se o spell faz isso mesmo. Eu não lembro, né? Vamos ver, né? Que existe, nunca usei.
Aí ele viu o comando spell, hello world errado aqui, ele encontrou uma palavra que não existe. Aí ele vai ler o manual aqui. Ele consegue ler o manual. Ixi, apertei errado aqui. Queria esconder aqui. Então, manual do comando spell. Ele já leu, você vê, eu tenho que ler e ele. É um programa, checar no spell e tal. Aí você passa um arquivo de dicionário. Tem um monte de opção, tal, tal, tal. Sou brasileiro e carioca. Carioca. Enfim, aí ele viu, ele vai fazer mais um teste aqui, acho que ele vai falar menos de Brazilian para ver se tem dicionário brasileiro. Aí ele falou, opa, não tem o dicionário brasileiro, provavelmente ele vai saber instalar, ó. Aí tem que instalar o dicionário de brasileiro, aí Brasília. Mas ele vai instalar, bem bacana, hein? Então, você vê que ele vai te ajudando, vê se tem aqui no Stack Overflow, vê um monte de coisa, você a IA, ela ajuda muito, você ganhar muito conhecimento rápido. Aí ele descobriu aqui, tá? Ele falou assim: o comando spell identificou a palavra português e erro, que estava errado. Isso confirma que o dicionário brasileiro está funcionando. Ele só tem que usar essa opção aqui. Aí eu tenho que fazer o módulo do parsing. Aí eu vou fazer o seguinte: eu vou mudar de novo para o modo arquiteto. Vou falar assim: documente suas novas descobertas. Eu não vou nem falar para pasta docs e o branch docs, vamos ver se ele faz. Se ele não fizer, a gente pede para ele fazer. Então vamos registrar isso, porque se outro dia eu voltar aqui para programar, ele não vai saber, entendeu? Ele só lembra um dia só. Então ele está mexendo aqui no docs, project plan, é o que ele tinha lá. Aí você vê que ele está alterando, ó. Lembra que estava lá, explorar ferramentas linha de comando. Aí eu vou colocar, vou salvar, eu vou pedir para ele transformar isso num to-do list. Aí está dizendo compreendido, descobertas, atualizados. Eu vou falar assim: transforme suas tarefas em um to-do list em Markdown. Aí ele vai saber, para facilitar o rastreamento. Posso terminar? Vamos conectar o Branch Docs. Tem gente que instala umas extensões que eles ficam falando com o microfone, eles nem digitam, é muito mais agradável, né? Ele vai pegar e vai ler o arquivo e vai mudar para o modelo Markdown, de lista, né? Aqui de checklist. Markdown já tá, né? É arquivo.md. Mas uma to-do list em Markdown você coloca entre colchetes. Aí no GitHub eles mostram, quando ele renderiza como HTML, ele renderiza como feito ou não feito. Aí ele falou, para eu alterar tem que estar no modo code. Vamos ver se ele vai fazer. Ele falou que converteu, mas eu não vi. Eu posso reclamar com ele. É, você falou que converteu para lista, mas não está correto. O que eu quis dizer é um task list de colchetes. Porque isso daqui já é uma lista, né? Em Markdown o asterisco é uma lista. Deu um problema aqui. Cansou. Muita mensagem. Porque aqui parece que está mandando uma mensagem só, mas ele está mandando várias mensagens por baixo dos panos, tá? Não sei se ele respondeu certo, porque ele respondeu aqui, ele tinha que ter respondido aqui, ó. Na ferramenta de mudar o arquivo. Aqui, viu? Ele fez um X. Só que os outros ele não deixou. Ele deixou, provavelmente seja sublista.
deixar assim por enquanto, tá bom. Aqui tem a lista e a sublista. Aí quer formatar, quer comitar, né? Comitou, aí falou que terminou a tarefa, aí assim, prosseguir. Já que tem a janela de contexto grande, né? Deixa ele prosseguir. Nossa, custou 50 centavos só, tudo isso. Às vezes pedir pro programador, ele fica um dia inteiro para fazer essa pesquisa, né? Porque nunca ele tem a culpa, né? Aí ele quer criar esse arquivo aqui. Tá difícil de ler. Ele quer fazer um teste, né? Então isso aqui é a expressão regular, RE. Ele quer fazer o parse do SRT. Aí eu vou falar para ele verificar se tem uma biblioteca em Python para SRT. Verifique se tem uma biblioteca em Python para lidar com SRT. Às vezes já tem, porque nem sempre ele vai pelo caminho certo. Aí ele falou assim, por favor, instale SRT. Aí eu falei assim, instale, mas note que o venv não está ativado ainda. Ele criou o ambiente virtual, mas não ativou aquela hora. Tem que dar o comando source. Aí ele falou que não precisa ativar. Ele falou que você pode instalar dentro do ambiente. Eu falei, tá bom, então instala aí. Vou na fé. Aí deu problema. Aí ele mesmo corrigiu. Falou, não, é UV pip install. Porque aqui ficou vermelhinho, ó. Exita de 2 aqui, ó. Então, você viu que ele se corrigiu em um segundo, assim? Muito rápido, né? Aí ele vai instalar. Ele, ele supõe vai instalar. Tá lá. Tem a pasta venv, vai instalar lá dentro. Aí ele quer de novo fazer a parte do main. Só que agora você vê, ele não vai fazer na mão, né? Ele vai usar a biblioteca de Python. Ó, aí você dá um PySRT, tá importando aqui. E não faz nada, tá só retornando legenda. Provavelmente depois ele vai passar pro dicionário. Aí ele vai marcar que ele fez uma coisa, módulo de parsing. Vamos confiar nele, não sei o que tem em mente, porque ele fez o plano que eu tinha pedido, né? Aí ele marcou a tarefa. É isso que eu quero fazer com as legendas, tá vendo? É um arquivo de diff, ó. O antes e o depois e o número da linha. Só que ainda não sei como vai ficar, porque eu queria uma interface web, assim, talvez até mostrar o vídeo. Vamos ver como vai ficar depois. Vou seguir. Ah, para quem gosta, você pode colocar aqui auto approve, que ele vai programando sozinho. Ele vai no embalo. Então vocês veem que bem legal, né? Estamos usando o Gemini, que eu não sei se ele está cobrando ou não, porque agora eu lembrei que aquela conta está ativada. O jeito mais fácil é pegar um e-mail que você não tem a conta ativada no Google Cloud. Aí ele está pegando aqui o subprocess para poder criar o projeto. Esse daqui deve ser para rodar um shell, a expressão regular. Ele vai pegar bom, ele está explicando aqui, né? Ele vai pegar o texto, o dicionário. Se for para o português, vai pegar o dicionário Brasília. Então você vê que ele faz toda essa tradução, né? Bem interessante, né? Bem papagaio, né? Quem fala que é um papagaio muito inteligente, né? Aí ele está checando se tem os comandos instalados e tal. Aí ele vai pegar as respostas e vai procurar. Nem sei o que ele vai fazer aqui. Vai procurar. Sei lá, vamos ver o que ele vai fazer. Vamos confiar. Confia. Confia nele. É muito rápido, isso que eu falo para as pessoas. É difícil acompanhar ele. Ele põe uma sobrecarga mental enorme. Aí ele falou que atualizou. Antes de marcar completado. Ele quer ver. Ele quer ver a parte do diff. Tá bom. Então vai. Veja que ele mesmo se impõe um limite de 500 linhas ali, né? Essa parte da tokenização.
Eu nem vi como ele tokenizou. Deixa eu ver aqui. Porque ele pegou a linha, né? Vamos começar pelo main, né? O main. Tentando parsear o arquivo. Esse cara aqui fala português igual nós, ó. Parsear. Parseado. Aí ele vai chamar Process Subtitles for Spelling. Vai passar a legenda e a língua. Process Subtitles for Spelling. O que ele está fazendo para quebrar aqui o texto? Ah, ele não está quebrando. Ele executa o... Ele executa o spell. E o spell é responsável por dar o erro. Mas o spell, o problema é que não vai mostrar qual que é a linha. Aí ele dá um result aqui. Aí eu poderia falar assim, eu quero rastrear a linha, mas deixa, por agora é só um protótipo, não é importante, mas é o que eu estou sentindo falta. Eu queria criar um dicionário assim, tipo, alô mundo, tá na linha 13, na cola 14, para ficar mais fácil de fazer os greps da vida, né? Grep, set, grep não substitui, eu acho. Assim, prosseguir. Porque se eu colocar nova tarefa, ele vai zerar a janela de contexto aqui, tá? Aí ele vai falar que identificação de erros e lógica de correção inicial, não LLM, né? Então apply offline corrections. Provavelmente, como não está no dicionário, teria que a pessoa humana indicar o que está errado. Então aqui acho que ele vai errar, tá? Porque se a palavra não está no dicionário, eu tenho que dizer para ele qual que é a palavra certa ou pedir para uma LLM. Porque aqui é não LLM. Mas aqui eu não tenho, né? Porque como que eu vou substituir? Se eu não tenho no dicionário, eu não sei como que é a correta, né? Deixa eu ver. Aí eu vou falar assim, só salvo num arquivo intermediário. Mas eu não quero esses padrões, deixa eu ver. O que ele supõe aqui de padrão? Aí tá falando typos, né? Tipo, digitação errada e tal. Aí ele deixou apagado, porque ele não sabe o que quer, né? Então eu falei assim, estamos num dilema. Se o dicionário não encontrou, não sabemos qual é a palavra correta. Nesta fase, bastaria salvar um arquivo com todos os erros encontrados e o número de ocorrências, de preferência um número da linha. A princípio, mas eu ainda não sei qual é a resposta certa, né? A princípio, estava pensando em usar um arquivo JSON-L, onde cada linha do JSON representa todas as palavras erradas encontradas nas legendas, por ordem de ocorrência. Eu apertei Enter sem querer aqui. Vamos ver o que vai acontecer. Compreendido. Só encontrar o erro. Ele entendeu. Mesmo. Porque assim, esse JSON-L é para você fazer batches, né? Tipo, lot. Geralmente você tem um arquivo JSON, em cada linha é um JSON. E aí você põe um conteúdo. Então poderia fazer assim, ó. Assim, na linha 1, colocar assim, tipo. Sei lá, result, alguma coisa assim, tipo. Status. Assim, ó, na linha 1. Status. Ok, por exemplo. Aí a linha 2. Status. Error. Aí assim, data. Aí poderia ter um array aqui, assim, tipo.
Aqui eu não tenho a correção ainda, né? Mas poderia ter um array, tipo, alô mundo, como que era a outra lá que tinha? Sims Believing, Sims Believing, por exemplo, a lista das palavras. Esse seria um jeito, mas não vou nem apagar que dá pra falar pra ele depois o que ele vai fazer. Que aí depois você pode pegar e processar, né? Linha por linha. Vamos ver. Acho que ele, provavelmente ele entrou em contradição porque ele fez uma coisa, o plano tá outra. Acho que ele vai arrumar o plano. Aí ele falou, acho que tá completo o passo. O que ele escreveu de código aqui? Acho que ele apagou aquele método lá, né? Ele apagou. Não deixava me ignorar. Essa parte é chata, que tem quando você não sabe o que quer, né? Você tem que explorar, que é o que a gente tá fazendo agora. É mais trabalhoso mesmo, assim. Quando você já tem uma ideia, é mais fácil que assistir. Porque eu não tenho o formato, né? Que a gente falou assim, é um projeto, Legendif. Quero evitar pegar a legenda e falar, LM, corrija pra mim. Porque eu tenho medo dela. Eu sempre falo, vamos contar quando você fala tenho medo, né? O programador sempre fala isso. É defensivo. É, porque assim, qual que é o receio? É você pegar, passar uma legenda para LLM e ela comer uma linha, ela não devolver a linha inteira. Aí não dá, eu não confio não. Ixi, voltei aqui, peraí. Vou colocar prosseguir. Então ele vai pedir para fazer um plano aqui. Prosseguir. Prosseguir. Nós vamos definir um plano. O ideal seria fazer o diff primeiro. Assim, o usuário pode até sugerir algumas correções identificadas imediatamente. Então talvez ele peça para mudar o plano. Vamos ver o que ele vai fazer aqui. Ele sempre concorda. É muito difícil. Às vezes eu falo uma coisa e falo, não, isso não faz sentido nenhum. Ele ofende a gente, né? Machuca o é. Aí ele vai ver o plano, provavelmente ele vai trocar o plano. Ele vai ver se. Porque é aquele, que eu falei, ele é muito câmara de eco, né? Você fala, ele concorda. Aí depois você questiona, fala, não, isso daí tá errado. Ele fala, é, tá errado mesmo. E que é o que tinha acontecido inicialmente ali. Aí vai ver a parte do diff aqui. Vamos ver o que ele vai fazer. É, porque para você fazer se você quiser usar um diff normal tipo Linux, você tem que gerar um SRT. Mas como você não tem a correção, o que vai ter de diferente, né? Vou deixar ele prosseguir aqui, porque, que nem eu falei, eu tô pensando nisso há uns 2 dias, mas eu não achei a resposta ideal. Então, por isso eu quero que ele me dê a resposta. Eu vou colocar assim, prosseguir. Porque eu não tenho como. Ele vai dizer que tem que gerar o SRT corrigido, mas não tenho como, né? Aí tá dizendo aqui hipotético, até porque ele sabe que se eu não sei a palavra certa, como que eu vou corrigir, né? Aí ele marcou aqui que eu queria uma coisa semelhante saída do diff. Igual quando você tá fazendo um git patch, né? Fala assim, qual que você quer escolher? O da esquerda ou da direita? Então imagina, eu vou ter duas opções, ou até mais, assim, tipo, a original, porque ele pode ter um falso positivo, né? Tipo, ele acha que tá errado e não tá. Original, uma correção humana ou correção pela LLM. Porque o legal é a LLM ela pode ler a legenda inteira e saber o contexto. Ah, ele está falando disso, então ele vai saber que aquela sigla aqui deu algum erro, já se autocorrigiu. Vou tentar ler o que está escrito aqui.
Aí ele vai gerar. Ele quer marcar, ó, ele vai marcar com caracteres especiais. Boa, gostei, eu tinha pensado nisso também. Inteligente. Acho que esse daqui é o que tem um QI de. Não, o que tem um QI de 140 é o O3. Esse aqui tem um QI de 130, sim. Então, você pensa nas pessoas mais inteligentes que você conhece, né? Ele vai ter um QI parecido. Só que. A não ser que você conheça gente muito inteligente. Só que é claro que tem gente que não acredita em QI e também tem horas que ele erra feio, né? Mas no geral, assim, ele entende lógica, porque lógica é lógica, né? Uma contradição é uma expressão matemática ali, uma expressão lógica, ele vai saber que aquilo. Se você fala A e depois fala não A, ele fala, opa, você falou isso, mas agora está falando não, ao contrário. Ele consegue entender isso, né? Então ele consegue fazer transitividade, né? Fala assim, se é A e B e C, então D e F, né? Aí agora correção, prosseguir. Tá indo, ó. Vamos ver aqui se a gente der git log. Não, tem, tá fazendo os commits, não faz no meu nome ainda. Eu ainda acho que as LLMs tinham que ter um e-mail. Eu quero fazer um agente por e-mail, assim, que você faça ela obedecer só um e-mail. E aí, quando ela comita, ela faz um e-mail, quando ela manda mensagem, ela tem que ter o CPF dela, sabe? Usamos 80 mil de contexto. Se fosse um modelo pequeno, tipo um DeepSeek antigo, já teria estourado, que é 64 mil. As primeiras versões do GPT acho que era 4K, 8K, 32K. Agora nós estamos em 100 mil, 200 mil. O Google vai até 1 milhão. Mas perceba que uma hora ele vai começar a degenerar. Então você vê, a gente está programando aqui a meia hora, 1 hora, e a tarefa já está degenerando. E é uma tarefa pequena, é um projeto inteiro, mas é pequeno comparado com o projeto de software. Aí vamos ver o que ele vai fazer. Ele vai fazer um placeholder para correção assistida por LM, marcar os blocos. User marking, generate diff. Aí aqui ele fez um diff bem alto. Tem que tomar cuidado que ele começa a deletar o arquivo. Ele se perde às vezes, tá? Então ele está fazendo diff aqui. Vamos esconder essa barra e aumentar aqui para ver o que ele está tirando. Por que ele está tirando esse argumento? Não faz sentido. Ó. Deixa eu ver. Mas aqui ele não deveria tirar. Às vezes ele tirou porque ele fica cansado na hora de corrigir. De enviar a resposta. E aí ele tira coisas que não deveria. Né? Se bobear, tirou outras coisas e eu não prestei atenção também. Tipo comentários, essas coisas assim, ó. Acho que ele foi tirando. Acho que é o home nesse teclado aqui. Pera aí. Ixi, apertei F11 sem querer. Pode ficar marcado, senão ele tá errado. Ó. Então ele apagou os comentários. Às vezes tem que falar, você colocar no prompt, não apague os comentários. Python tem que tomar cuidado porque a indentação define o código, né? Se você indentar errado, ele vai ter outro efeito. Aquele amarelinho aqui que tem uma linha sobrando. Deixa eu ver. Eu perdi totalmente aqui. Aqui não tem espaço. Aqui tinha espaço. Mas aqui é melhor que não tenha espaço. A programação virou Ctrl+C, Ctrl+V. Como você vai justificar para o patrão que você quer ganhar X reais a hora para fazer Ctrl+C, Ctrl+V? Sindicato do Ctrl+C, Ctrl+V. Claro que tem que saber fazer, né? Não sei porque tá marcando aqui que não tem.
Nada aqui, ó. Vamos ver aqui. Que é errado deixar apagado mesmo. Aí já começou a tirar nossa paciência, né? Por que não responde certo? Porque ele quer economizar espaço em comentários, né? Não é pra isso que ele é pago. E eles ganham dinheiro com isso, né? Eu acho que eles devem fazer errado de propósito. Deve ter um prompt lá dizendo assim: faça errado de propósito. Aí ele vai lá e erra e você fica pagando pra perguntar arrume. Porque as pessoas, a tendência é a pessoa falar arrume, arrume, arrume. Isso que é o vibe code, né? Você ficar só falando arrume, arrume. Tô mais entretido nisso daqui do que em ler o código. Não gosto de usar notebook, que é muito ruim de digitar. Pagou tudo. Parece que tem um monte de função igual. Acho que já vi essa função umas 5 vezes. Aí ele criou uma função nova aqui, ó. Assist with LM user marking. Placeholder. Subtitles. Misspelled word. Dicionário. Vai retornar um outro dicionário e um dicionário de. Aí, por enquanto, como ele não tem como fazer, ele põe aqui to do, lógico. Ele é um programador de verdade, olha. Ele sabe não fazer e deixar para depois. Ó. To do. Apresentar as palavras ao usuário. Não tinha que o usuário. Ainda vamos fazer um plano para isso. Vou até copiar isso aqui para a gente fazer um plano. Vou ter que copiar depois, porque aqui tá com. Tem um jeito mais fácil de fazer isso. Quando é um. Eles podiam fazer um plugin que é uma visualização de diferença, que é igual. Sempre tem um botão aceitar da esquerda, aceitar da direita. Não sei porque eles não fizeram desse jeito. Aí ele tá fazendo a parte. É legal que ele põe o to do e ele mesmo depois vai ler o to do e vai corrigir. Tá certo. Ó. Vou guardar aquela. Eu ia guardar esse to do aqui, mas ele vai proceder sozinho. Aí vamos voltar com ele aqui. Salvar. Aí vai colocar aqui user edits. Ele fez um checkpoint, provavelmente ele fez um git. Ele tem um repositório git escondido. Aí ele vai ler o arquivo, que ele viu que a gente atualizou. Poderia até começar a tarefa do zero, que tá ficando grande a janela de contexto, mas, mas vamos continuar. Então vou colocar assim, ó, releia os dois arquivos para fazer refresh da janela de contexto. Gastar um dinheiro à toa aí, mandar ele ler os dois arquivos, só porque eu não quero que ele imprima sem os comentários, assim. Agora deu erro. Bom, ele cansou, então vamos acho que parar por aqui. Lembrando que eu queria ver se acho que eu não tenho plugin de Mermaid. Provavelmente isso daqui era para mostrar com Mermaid. Vamos ver se a gente tem que instalar uma extensão aqui. Markdown. Peixinhos. Talvez isso daqui funcione, né? Porque tem várias versões do Markdown, né? E agora acho que eles convencionaram que ele aceita Mermaid. Então vamos fechar e abrir de novo e ver se ele vai abrir com Mermaid. Não, não abre. É para ter um preview aqui.
faz para ele? Aprender aqui. Aqui é o Mermaid. Keybinds. Ctrl. Comando K, V. O que é comando aqui? É Ctrl Windows, não lembro. Ctrl K, V. Foi. Foi. Windows. Não é Windows. K. Não é Windows. Opa. Eu tô apertando ali. Ctrl Alt K. Não sei como faz isso aqui. Isso aqui não, não é para Mac. Command. Ctrl K, V. Aqui no Windows o comando é Ctrl. Ctrl Shift V. Será que a extensão é .md maiúsculo? Não lembro. Deixa eu ver. Aqui, Ctrl K, V. Viu como a gente aprende? Só tem que ter um pouco de paciência. Quero ver o Mermaid. Ah, tem um erro no parser aqui, ó. Vamos ver se a gente consegue arrumar. É data source, não é estranho. Deixa eu ver se tem mais de um fim ali. Tem dois. Expecting semi newline space EOF subgraph. Vamos ver se ele voltou a funcionar aqui. E a gente pergunta. Tem um erro no Mernet. Ele tem um limite de requisição por minuto, sabe? Por minuto, tem por hora. Tem vários limites. Aí você espera um pouquinho e ele volta. Ele fala que tem uma tag HTML, mas não tem tag nenhuma aqui. Também achei que não tem. Procure outra alternativa. Verifique se é outro erro de sintaxe. Que alguma coisa está faltando ali, né? Eu não sei se teria que fechar os tick aqui, porque eu vou tentar arrumar eu mesmo. Aqui, aqui, pronto. Esqueci aqui, deixa eu ver como que volta para as tarefas. Pronto. Não. Então aqui é o fluxograma, né? É o que eu tinha mostrado antes, só que está em português. É bem legal. Salvar. Então você vê, a LLM também erra, tá, gente? Tem que usar o cérebro. Eu nem lembro o que eu ia fazer. Agora que ele voltou, dá pra gente pedir pra ele prosseguir aqui. Resume task. Aqui.
Está chegando nos limites, não vai. Esse vai ser o Legendif. Eu quero ter uma interface web para ter letra grande, não ficar só no terminal, né? E eu quero ter uma coisa assim, tipo, igual o Git, se aperte sim ou não, mas pode ser um botão do lado do outro, assim, para facilitar os dedos, não ter que ficar esticando os dedos demais. E aí vai ter um pipeline. Você vai ter o vídeo, aí você extrai o áudio, aí você transcreve o áudio, aí você passa no Legendif, e aí depois você pode passar para uma ferramenta de dublagem, essas coisas assim. Porque qual é o sentido de você agir cegamente, né? Você pega e simplesmente fala, corrige para mim aí. Eu posso até mostrar para vocês, assim, ele vai fazer, só que não é legal. Vou pegar o TXT, vamos pegar o CRT mesmo, aqui, ó. Você vai lá no Google, aí você chega aqui para ele e fala assim, corrija os erros da transcrição. Mas mostre um formato de DIF. Ele faz, ó. Você vai ver que ele aguenta 1 milhão de tokens, vai gastar às vezes nem 1000 tokens, né? Só que nem falei, isso aqui não vai ser de graça para sempre. E às vezes aqui tem 31 frases. Talvez ele mostre o erro que agora, se pegasse um filme grande, ele devolve só 15. Aí ele pode errar o que tá certo. Aí, ó, ele deixou um formato de diff aqui, ó. Então, eu até posso passar, eu vou guardar isso daqui, eu posso até passar para o prompt se, se, se isso daqui pode ser útil. Então veja, isso daqui de cima original, aqui é o corrigido, ó. Alô mundo, corrigiu bem, ó. Eu poderia pedir para ele marcar, né? Marcar a. Aí o problema é que ele repete de novo, que ele deu diff e repetiu o original. Deu certo. Não sei, tá igual. Tudo diferente aqui, depois uma vírgula. Aqui ele mudou, não sei se eu queria que ele mudasse. Hum, ou como as pessoas dizem, aspas duplas. Alô mundo que corrigiu. Alô mundo. TF8, ele sabe que é o TF8, então por isso que é bom um LLM inteligente, viu? Ele vai saber o contexto. Tá falando UTF-8. Aqui é o TF-8. Então você consegue melhorar, né? A gente falou assim, é um custo pequeno, assim. Aqui é nulo, nulo. Ó, sim is believing, ó, sen is believing. Viu? É disso que eu tô falando. Esse é o poder das LLMs, para fazer essas pequenas alterações em texto que são chatas para os humanos. Assim is believing. Gostei demais. Ainda deu resumo aqui, ó. Caractere, que é caractere, eu nem sei como fala essa palavra. Pontuação, melhorou a pontuação. Aí ele simplificou. É muito bom. Isso daqui melhora o ser humano. Barra N, põe barra N, nulo, é new, nulo. Vim, põe nome próprio. Gostei demais. Fez o dicionário aqui. Pena que eu não quero ficar pagando token à toa, né? Tem gente que não tá nem aí, assim, e fala, vai, mas eu não. Porque vocês viram, né? Você fica usando, você usa 40, 50 minutos e ele fala, too many requests. Que é até esse 429. Tá dizendo, você tá bloqueado, mas aguenta aí que volta. Então espero que tenham gostado. Esse foi o primeiro vídeo do Legendif. Usamos aqui o V para criar um Virtual Environment. Usamos o Rocode, modo planejamento. Criamos um projeto que gerou a visualização com Mermaid, fluxograma, comitou e poupou tempo, assim, e me ajudou a pensar, prototipar, né? Que meio que eu tinha ideia, você viu? Eu falei para ele, não, tem um comando chamado spell.
Mas ele sabia dos dicionários, ele sabia, fez os testes. Então esse o poder dos agentes de IA, né? Vai ficar cada vez melhor. Como eu falei assim, eles são melhores quando você sabe exatamente o que você quer. Se você quer explorar, ele vai meio que concordar com você e seguir. Mas é isso, espero que tenham gostado, né? Tem que lembrar de desativar aquela API aqui. E uma ótima semana.